noite, estimados telespectadores de Cabinda Alcunene. Estamos a fazer o nosso especial informação a partir da província Maza, o norte do país, onde se encontra o Presidente da República, João Lourenço, que hoje inaugurou um dos empreendimentos petrolíferos memoráveis desde que o país ascendeu à independência nacional. Falo-vos concretamente da refinaria de Cabinda, que foi hoje inaugurada pelo Presidente João Lourenço. A refinaria de Cabinda, numa primeira fase, vai produzir por dia 30 mil barris de petróleo, uma capacidade que o Executivo angolano vai proporcionando para poder aumentar as capacidades do país em termos de refinados de petróleo. É um investimento também que deu emprego, só na sua fase de construção, a vários angolanos, 90% cidadãos da província de Cabinda, 80% dos cidadãos nacionais. São 3.300 cidadãos que, na fase de construção da refinaria de Cabinda, ganharam emprego. Portanto, o investimento que conta com a parceria da Gemcorp e a Sonangol, com um valor total de 473 milhões de dólares norte-americanos. Estou a falar concretamente da primeira fase. É uma refinaria de ponta a nível de África, porque é uma refinaria que não vai queimar gás, e isto é a nível de África. Portanto, é uma grande prenda para os angolanos de Cabinda Alcunene durante este ano que vamos comemorar os 50 anos da independência nacional. E hoje, no especial Informação a partir de Cabinda, onde a televisão pública de Angola tem um aparato técnico e humano montado para acompanhar a visita do Presidente da República, que termina amanhã a sua jornada à província Maza, ao norte do país. E hoje o nosso painel tem como base fundamental a refinaria de Cabinda, ganhos para o país. Ganhos estes que fizeram-nos convidar estes nossos, portanto, grandes atores que o Ernesto Bartolomeu acabou de apresentar nesta noite. E também vou aqui recapitular. Jorge Ferreira, muito boa noite, é o diretor, ou seja, o coordenador do projeto de refinaria de Cabinda. Muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso painel. Muito boa noite, obrigado. Bem disposto. Muito bem disposto, claro. Um dia como hoje. Obrigado. Também o Henrique Bitebe, é o secretário provincial dos Recursos Minerais, ou seja, da indústria, Recursos Minerais, Petróleo e Gás, o nosso convidado. Muito boa noite. Boa noite, Francisco. Mateus Esteita é o coordenador de sustentabilidade da refinaria de Cabinda. Muito boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Lundi. Boa noite, Angola. Bote Cabinda. Muito obrigado, Mbote. Especial informação da televisão pública de Angola. O nosso tema hoje é a refinaria de Cabinda, que foi inaugurada hoje pelo Presidente da República, João Lourenço, e hoje também anunciou-se o arranque da segunda fase, que também poderá produzir 30 mil barris de petróleo por dia, totalizando 60 mil barris de petróleo que a província de Cabinda, através da sua refinaria, poderá produzir para o bem do país, para o bem também da província de Cabinda, em particular no que diz respeito ao seu tecido económico e também social. Ganham também os empresários nacionais, o conteúdo local, que estão a prestar vários serviços à refinaria de Cabinda. É nesses ganhos que vamos hoje nos cingir. Recordo que o Presidente da República, depois de ter inaugurado a refinaria de Cabinda, também visitou as obras do terminal de águas profundas do Caio. As obras decorrem a bom porto, estão a 65% de execução física, e as obras agradam naturalmente a todos, e há previsões de que a qualquer, ou seja, próximo ano, pelo menos a primeira fase poderá estar concluída e este porto receber o primeiro navio ou começar a operar. Jorge Ferreira, começaria por si. A refinaria de Cabinda, ganhos para o país, mas eu gostaria de tocar num aspecto muito importante. Sei que
o Jorge Ferreira, na qualidade de técnico da refinaria de Cabinda, acompanhou as obras de construção desde o início até a inauguração desta primeira fase. Que ganhos estes 300, ou seja, esses 3.300 angolanos imbuídos nesta obra tiveram, que experiência ganharam para o seu bem-estar e para o bem do país de Cabinda ao Cunene? Muito boa pergunta, muito boa pergunta. De facto, a experiência que este projeto trouxe para o capital humano da província de Cabinda e de Angola como um todo é o principal ganho que eu considero deste projeto. Tivemos mais de 3.000 pessoas envolvidas neste projeto e tiveram a possibilidade de aprender uma série de tecnologias, metodologias construtivas, procedimentos operacionais, sensibilização relacionada a trabalhar de forma segura. E todo esse conhecimento que foi aportado a mais de 3.000 pessoas é o principal ganho, de facto, que este projeto tem. É conhecimento que estas pessoas nunca deixarão de ter, levarão para toda a sua vida. Então eu acredito que este é o maior ganho que o projeto tem até o momento. Podemos concluir que essas pessoas estão preparadas para enfrentar o atual mercado nacional em termos de experiência. Muitos foram sem alguma profissão, mas saíram da refinaria ou ainda continuam na refinaria e têm experiências para toda a vida e para, naturalmente, sustentarem as suas famílias em outros ramos do saber. Com certeza. Com certeza, as pessoas saíram muito mais preparadas de um projeto como desta magnitude, como é o projeto da refinaria de Cabinda, para enfrentar o mercado de trabalho de uma forma geral, outras empreitadas que nós temos a ver aqui acontecer mesmo na província ou Angola. E eu acredito que nas próximas fases do projeto esta mão de obra será também um grande ganho a nível de capital humano para facilitar todo o processo de construção das próximas fases do projeto. Querido telespectador, estamos a produzir esta especial informação a partir do município de Liambo, a norte da cidade de Cabinda, concretamente numa das salas especiais do Hospital Geral de Cabinda, também um empreendimento que Cabinda muito precisava e que hoje ajuda o seu tecido humano no que diz respeito à resposta médica e medicamentosa. Aqui onde nos encontramos, onde a Televisão Pública de Angola está a produzir esta especial informação, é também um dos investimentos que sinceramente mudou a vida de muitos angolanos residentes aqui na província de Cabinda. Jorge, o que é a refinaria de Cabinda? A refinaria de Cabinda é um empreendimento fruto de uma visão estratégica do Executivo de desenvolver o setor de refinação de modo a permitir que Angola deixe de ser dependente da importação de refinados e passe a ser autossuficiente numa primeira fase e posteriormente poder exportar refinados ao invés de exportar petróleo, como é hoje maioritariamente a nossa realidade. Portanto, a refinaria de Cabinda faz parte desta estratégia. Vamos iniciar a primeira fase com uma produção de 30.000 barris de petróleo por dia, mas a segunda fase, a sua capacidade nominal prevê uma produção de 60.000 barris de petróleo por dia. Com a primeira fase, nós teremos a produção de nafta, gasóleo, Jet A1 e óleo combustível pesado, ou heavy fuel oil, conforme é normalmente denominado nos mercados. E na segunda fase, iremos acrescentar a este portfólio de produtos também a gasolina e o LPG, ou o gás butano, que nós usamos mais, conforme é mais comumente denominado. Eu já volto, Jorge, já volto para si, mas antes vou ouvir o Henrique Bitebe, o secretário provincial da Indústria, Recursos Minerais, Petróleo e Gás. Senhor Henrique Bitebe, o setor em Cabinda e no geral no país ganha com esta refinaria. O que é que isto representa para Angola e fundamentalmente durante estes 50 anos que estamos a comemorar da independência nacional? Bom, vamos olhar aquilo que tem a ver qual é a posição atual do petróleo, setor petrolífero na economia nacional. E o PIB, a maioria, é dependente do nosso petróleo. E ele tem um reflexo na macroeconomia, o Orçamento Geral do Estado. O petróleo participa ativamente com um valor elevado, logo vai ter reflexo na microeconomia. Refinando o petróleo cá no país, vai surgir mais empreendedores, vai surgir mais empresas e vamos alargar a base de distribuição de petróleo no nosso país. Nós temos estado em momentos de interrupção, porque o petróleo refinado deve ser importado.
acho que a refinaria, agora que se inaugura, vamos ter a continuidade na entrega deste produto. E olhando a atual dinâmica da economia nacional, por exemplo, a posição privilegiada que Cabinda apresenta aqui na África aqui, a Austrália, aqui desde por baixo, nos Baixos Congos, nós temos aqui uma oportunidade de Angola dominar os Congos e o Congo Democrático e o Congo Brazzaville para a importação deste produto, uma vez que já não fazemos parte da OPEP, não é? Isso é uma oportunidade. Henrique Bitebe, como é que a refinaria de Cabinda pode impactar na vida das populações locais? Ok, primeiro vamos perceber, por exemplo, no caso da província de Cabinda, como é que nós estamos na matéria energética, não é? Primeiro que a nossa luta é fazer com que a refinaria faça chegar o petróleo até o último cidadão desta província, não é? Porque ainda temos algumas deficiências energéticas, a energia elétrica, e o petróleo deve estar aí. O cidadão deve sentir que eu não tenho falta de petróleo porque se refina cá na minha província, se refina cá no meu país. E depois disto vamos ter aquelas empresas que têm as suas bombas, vão tentar alargar a cota dos seus investimentos. Muitos deles vão estabelecer parcerias, por exemplo, com os Congos, conforme eu falei atrás. Muito bem. Mateus Estaita é coordenador da sustentabilidade da refinaria. Sei que houve estudos de impacto ambiental antes de começarem a fazer ou a construir a refinaria. Eu vou começar por ali. Como é que estão preservadas as espécies? Porque o homem foi ao encontro da natureza e ali, de facto, fala-se de muita biodiversidade. A refinaria já começou a funcionar. Como é que o nosso ambiente está preservado? O ambiente é vida, pois não? Bom, muito obrigado pela pergunta. E ainda bem que está aqui o ilustre Bitebe, participou na consulta pública, não é? Antes de começarmos o estudo de impacto ambiental, começa primeiro uma consulta pública com as partes interessadas. E na altura o ilustre Bitebe esteve presente, juntamente com as comunidades, com as autoridades tradicionais, o governo local, para podermos discutir como é que seria implementado o projeto da refinaria de Cabinda e como é que esse projeto poderia afetar tanto as comunidades, o meio ambiente e quais seriam as vantagens sociais e as vantagens também no âmbito da preservação do próprio meio ambiente. Então, depois de se fazer o estudo de impacto ambiental e social, conseguimos obter a licença ambiental de instalação, e essa licença ambiental de instalação traz consigo alguns requisitos que deves cumprir para manter a licença, ou então pode condicionar a obtenção da licença ambiental de operação. E destes requisitos havia a questão da preservação da biodiversidade, não é, local. Como podem ver, nas visitas que nós já recebemos de muitas entidades, começamos primeiro com um projeto de reflorestação, de compensação ambiental de toda aquela zona que sofreu a supressão vegetal. Nós, por exemplo, criamos procedimentos e regras que não se deve matar nenhuma espécie naquela área. Devemos proteger as espécies, tanto da fauna como da flora. Temos desenvolvido também campanhas de sensibilização, de educação ambiental com os nossos trabalhadores. Temos dedicado muitas horas de treinamentos relacionados não somente a questões de segurança ou saúde ocupacional, mas também relacionados às questões do ambiente. Temos participado em muitas campanhas com ONGs aqui em Cabinda, como o TIVA. Temos participado em campanhas de reflorestação de mangás. O ilustre Bitebe tem participado. E nós, como o engenheiro Jorge disse muito bem, a nossa refinaria ela traz consigo muitos aspectos positivos de sustentabilidade, que por sinal é a primeira refinaria em África com zero queima, não é, rotineira. Nós também temos, por exemplo, monitoramento constante das emissões. Nós temos um sistema chamado SEMS, né, que são as estações de monitoramento contínuo das emissões das fontes fixas. Por exemplo, as fontes fixas são os boilers, os queimadores, os geradores. Então, nós temos controle dessas emissões contínuas e ao vivo.
Além disso, fazemos também monitoramento da qualidade do ar, atendendo às normas europeias e americanas. E até então nós estamos bem equipados nas questões de monitoramento, tanto da fauna como da flora, na refinaria de Cabinda. Mateus, o país entrou na era de soberania energética com a inauguração hoje da refinaria de Cabinda. Como é que a Gemcorp, sabemos de que a Gemcorp participa com 90% em termos de investimento financeiro e a Sonangol com 10%. Como é que a Gemcorp pensa gerir este investimento que o Presidente da República acabou por inaugurar hoje? A Gemcorp, além da refinaria, nós estamos aqui para falar da refinaria, tem outros investimentos e a refinaria de Cabinda é dos principais investimentos da Gemcorp. Este investimento que foi feito para atender aqueles pilares que nós definimos logo no princípio, que era a questão da redução da importação de derivados do petróleo, também tinha um pilar muito fundamental, que é a criação de empregos diretos e indiretos para o pessoal aqui local de Cabinda, e não só, mas também, de certa forma, incentivar o conteúdo local. Então, a Gemcorp, dentro dessa sua política de apoiar o governo na diversificação da economia ou no desenvolvimento do próprio país, tem neste projeto da refinaria de Cabinda uma grande oportunidade de apostar principalmente em quadros angolanos e também de garantir a funcionalidade ou operacionalidade segura deste projeto, para que não possa trazer danos tanto ao meio ambiente quanto às pessoas. Nós temos dito, o nosso maior recurso que temos aí não são os equipamentos que custaram milhões, mas sim são as pessoas, né? Então nós devemos valorizar cada vez mais as pessoas que ali estão e que todos os dias têm suado para poder dignificar o nome desse país e também para fazer parte desse grande projeto, que por sinal é a primeira refinaria construída da Angola independente, não é? Então todos nós que estamos envolvidos neste projeto acabamos por sentir essa responsabilidade de um dia falarmos aos nossos filhos, aos nossos netos: olha, nós participamos na construção da primeira refinaria da Angola independente. Mateus Esteita, eu já volto. Jorge Ferreira, primeira fase da refinaria de Cabinda, 30 mil barris de petróleo por dia. Diga-nos alguma coisa. Já começamos a refinar? O que é que falta? Se a população, a partir de hoje, passa a sentir a produção da refinaria de Cabinda, ou ainda temos algum tempo para esperar até que tenhamos os derivados do petróleo a serem processados na refinaria de Cabinda? O que é que pode contar-nos, o que é que o nosso telespectador pode saber sobre a produção que começou hoje? A inauguração de hoje marcou a conclusão da primeira transferência de crude para a refinaria de Cabinda. Portanto, nós temos neste momento o crude já nos tanques da refinaria de Cabinda e este primeiro crude será processado, dando início aos testes de comissionamento agora, após a sua recepção, e iremos, de forma escalonada, aumentando a produção da refinaria com os testes de comissionamento até chegar à sua capacidade nominal de 30 mil barris, realizar os testes de performance necessários, um processo que leva aproximadamente 90 dias, um processo de comissionamento na indústria, de uma forma geral, de refinação, não leva menos do que esse tempo e, portanto, esse período agora que vai se seguir até nós termos condições para começarmos, de facto, a entregar produto ao mercado. Já falando da segunda fase, Jorge, como é que está sendo materializada a segunda fase? Sei que hoje a Gemcorp falou já de 10 milhões de dólares que já foram empregues para os primeiros trabalhos da segunda fase da refinaria, o que significa que tudo também começou hoje. Nós já temos vindo a trabalhar na segunda fase, portanto, a engenharia de base da segunda fase já iniciou. Este investimento feito na ordem dos 10 milhões de dólares é para os trabalhos de engenharia do projeto. Portanto, mas é importante também dizer que o projeto da refinaria de Cabinda, tal qual conforme ele hoje está entregue, concluído, aporta também muito daquilo que são as necessidades já para a segunda fase do projeto. Portanto,
A nível de sistemas de importação e exportação de produtos, portanto, para a transferência de crudo para a refinaria de Cabinda, para a exportação de refinados para o mercado nacional e internacional, todos estes sistemas prevêem já uma capacidade de processamento de 60 mil barris da refinaria de Cabinda. Quer dizer que não temos motivos para dizer que vai parar? Não. O projeto não vai parar, o projeto já é uma conquista e vai continuar a seguir as suas pisadas de sucesso. Henrique Bitebe, como é que a juventude, particularmente da província de Cabinda, que por sinal ostentou a maior mão de obra durante a construção da primeira fase da refinaria, pode aproveitar esta inauguração hoje feita pelo Presidente da República e o funcionamento da própria refinaria? Como é que os jovens locais podem ter este investimento, como disse o Mateus Steita, uma das maiores prendas que o povo angolano recebeu desde a independência nacional para se afirmar a nível técnico, profissional e social? Bom, primeiro é olhar aquilo que é a vantagem que o projeto traz. Não é? Nós temos um projeto, mesmo na fase da construção, tem vindo a dinamizar as ações sociais. Hoje temos um dos maiores projetos de profissional que foi lançado, que é o projeto Kuma, que está a formar muitos jovens, e estes jovens, cada um dentro da sua dinâmica de conhecimento, está a tirar curso. O curso não quer dizer simplesmente para ir trabalhar na refinaria, né? Há várias oportunidades. Olhando para a refinaria, vimos também jovens que se formaram nas áreas de engenharias, têm aqui uma grande oportunidade para concorrer, né? Vou mostrar as suas valências, concorrer. E não só, quem passa, por exemplo, nós tivemos aí, ou temos 3.300 jovens que passaram nesse processo. Este know-how, conforme disse o Mateus, é um dado adquirido que pode dar uma oportunidade para quem tem paixão a trabalhar no setor de petróleo, não só na refinação, mas também no próprio setor da produção. E os jovens devem olhar este projeto como uma oportunidade. Quando se fala, por exemplo, do conteúdo local, temos consciência quantas empresas que passaram ou que estão a fornecer serviço neste projeto da refinaria. Empresas de jovens locais e essas mesmas empresas de jovens que empregam outros jovens. Então, é uma teia aqui, há uma ligação, não é, que faz com que cada um, da sua forma, vai se beneficiando deste projeto. Temos também... E quando falamos de downstream, a própria distribuição de combustíveis, as bombas de combustível, temos jovens que trabalham como frentistas, temos muita outra juventude que trabalha nesses postos de abastecimento, alguns estão como frentistas, outros estão como administrativos. Então o projeto é um projeto que traz diversidade de vantagens para a própria juventude da nossa província. Secretário Provincial da Indústria e Recursos Minerais, Petróleo e Gás, da província de Cabinda. Tem sido recorrente na província, como consequência de alguns fenómenos naturais, como calemas e outros que acontecem no mar de Cabinda, alguma dificuldade da Sonangol colocar derivados de petróleo na província de Cabinda. Com esta refinaria, já é uma questão do passado? Isso é que o desafio é mesmo colocando a refinaria na nossa província, todos esses impasses da ordem de natureza que o homem não tem o controle, nós vamos conseguir padronizar. Temos a refinaria a produzir, a refinar em Cabinda, temos o TOC, não é? Que é o nosso terminal oceânico, vai receber o produto e facilmente vamos abastecer a central térmica, facilmente vamos abastecer aos distribuidores. Isto é um dado adquirido que vamos conseguir controlar esta situação. Muito obrigado. Mateus Steita, eu gostaria, depois da parte ambiental, continuar a explorar, na qualidade de um dos técnicos séniores da Gemcorp, alguns assuntos que têm que ver com a gestão da refinaria hoje inaugurada. Nesta fase de produção, o que é que a Gemcorp prepara, pensa, que projeto tem para com a continuação das empresas, principalmente as empresas locais do conteúdo local, que ganharam serviços, empregaram muita gente
e que também gostariam de continuar a prestar outros serviços ao longo desta fase de produção. O que é que essas empresas e outras novas que queiram entrar no mercado podem esperar desta fase de produção da refinaria? As empresas locais podem esperar por oportunidades reais, não é? Porque é uma questão factual, não é? Nós trabalhamos com 50% de empresas locais aqui em Cabinda e 50% de empresas não locais de Cabinda. Quando nós falamos outros 50%, estamos a nos referir a empresas de Luanda e também empresas internacionais, atendendo a dinâmica do próprio projeto. Tivemos que fazer contratações de empresas especializadas, por exemplo, para fornecer determinadas tecnologias que infelizmente não podíamos encontrar em Cabinda ou em Angola. Mas para as empresas locais, com certeza na fase operacional, poderão ter também aqui oportunidades e nós começamos com o processo de cadastramento das empresas locais para aqueles serviços que vamos precisar na fase operacional. Mas não somente olhando na questão das empresas locais, mas também da própria mão de obra local, né? Estamos a falar muito dos 3.300 que tivemos no pico da construção e que tivemos também o desafio, por exemplo, de termos aproximadamente 9% da mão de obra feminina. Já na fase operacional, nós vamos melhorar essa estatística. A mão de obra feminina sai de 9%, vai passar para 25%. E continuaremos até os 75% da mão de obra local de Cabinda. Temos, nesse preciso momento, aproximadamente 75 trainees ou estagiários profissionais que fizeram o processo de candidatura quando começou esse projeto em 2022. Depois teve o processo seletivo, onde selecionamos que foram para os testes, para as entrevistas, e acabamos por selecionar, numa primeira fase, 75 novos colaboradores ou estagiários, e desses 75 novos colaboradores, 75% são de Cabinda. Então, dando assim oportunidade a esses jovens de Cabinda para operar a refinaria de Cabinda. Então, na fase operacional, quando o prezado Lundi for lá para a refinaria, vai encontrar muitos dos seus conterrâneos a abrirem válvulas e fecharem válvulas, né? Então, esse é o grande objetivo da Gemcorp, que é, além de dar oportunidades à mão de obra local, mas também de poder incentivar as empresas locais em participar. Não tenham receio de nos abordar. Nós temos recebido muitas empresas locais de Cabinda que têm feito chegar os seus portfólios para entendermos até que ponto podemos colaborar. Claro que não será possível todos, não é? Mas aqueles que atendem o tipo de negócio que é a refinaria de Cabinda, com certeza vamos contar. Também fica-nos mais barato, né, apostarmos em empresas locais aqui do que, por exemplo, irmos buscar outras empresas. E isso também traria alguns transtornos, né? Então, isso é real. Eu já volto, Mateus Steita. Querido telespectador, estamos em Cabinda e em especial informação da televisão pública de todos nós. Encontra-se hoje em Cabinda o Presidente da República, que esta manhã inaugurou a refinaria de Cabinda. Uma grande prenda para Angola, um investimento e um grande investimento para a África, um investimento petrolífero que orgulha todos os angolanos de Cabinda ao Cunene. É deste empreendimento que hoje dedicamos-nos a falar. Estamos a falar dos seus ganhos em todas as vertentes. Mateus Steita, terminamos muito bem. Capital humano. Quando se fala da valorização do capital humano, às vezes pensamos em oportunidades de emprego, de trabalho, e enfim, mas não tocamos em assuntos que valorizam o próprio homem, que dá dignidade ao próprio homem e que muda a situação social e económica deste homem. 3.300 homens que durante estes quase 5 anos trabalharam na refinaria de Cabinda. Como é que a Gemcorp valoriza o capital humano, controla o capital humano? Sei que muitas empresas são subcontratadas, não são diretamente técnicos ligados à Gemcorp. Como é que a Gemcorp faz o balanço e qual é o barômetro que usa para valorizar o recurso que com ele trabalha e que
que está neste momento engajado neste projeto que é a refinaria de Cabinda? Primeiro, devemos entender que a refinaria de Cabinda ainda é um projeto que foi embrião, já não é depois do dia de hoje. Então, a questão da valorização do capital humano tem os seus desafios, mas como nós temos dito com alguma regularidade, a refinaria não está só aí para refinar petróleo, mas sim também para refinar o ser humano, não é? Para criar valores ao ser humano. Então, para nós, esses 3.000, mais de 3.300 colaboradores que estiveram durante a fase de construção, nós, como Gemcorp ou como Refinaria de Cabinda, não poderemos contratar todos os 3.000 para a fase operacional, porque a refinaria não tem esta capacidade de ter os 3.000 lá, mas nós fizemos um processo que nós chamamos de transição. Alguns colaboradores que estavam nas empresas subcontratadas, na própria empresa construtora, transitaram para a refinaria. E esse processo ainda é contínuo. E também temos um projeto que a Gemcorp, juntamente com a Sonangol, tem desenvolvido, que é o Kuma, e eu acredito que o engenheiro Jorge vai poder falar melhor do Kuma, que é um projeto que visa capacitar mais de 5.000 jovens, não é? E com uma cota de 50% daqueles jovens que estão no projeto da refinaria de Cabinda. Quer dizer que eles saem do projeto da refinaria de Cabinda, se não forem aproveitados pela Gemcorp ou pela refinaria de Cabinda, eles vão para mais uma outra formação e terão um subsídio. Quer dizer que o tempo de formação que eles ficarem lá, se for 3 meses, aqueles 3 meses serão pagos um subsídio. E estes mesmos jovens farão parte de uma base de dados, como o engenheiro Jorge disse, na segunda fase do projeto, que já começou o seu estudo de engenharia. Com certeza vamos aproveitá-los, né? Estarão na nossa base de dados, já saberemos quem é o soldador, quem é o pintor, quem é o eletricista, quem é o técnico de segurança, quem é o de emergência. Então, a partir dessa base de dados será mais fácil captá-lo para a segunda fase, que nós acreditamos vai começar o mais rápido possível. Quer dizer que muitos destes jovens que estão a ser formados pelo Kuma deram o seu melhor durante a construção da refinaria e que depois da conclusão estão neste momento sem ocupação. Estão a ser formados para depois reintegrarem ou para o mercado? Não vamos falar sem ocupação. Quem tem conhecimento terá sempre ocupação, não é? Terá sempre alguma coisa para fazer, e nós acreditamos que a refinaria de Cabinda, enquanto os jovens estiveram lá, puderam adquirir muito conhecimento. Nós pegamos muita gente sem experiência profissional, vinham das escolas, programas de estágios. Pegamos pessoas das comunidades, não é? Por exemplo, como disse muito bem aqui o nosso colega Henrique, nós aproveitamos muitos jovens das comunidades diretamente afetadas pelo projeto e vieram para o projeto, muitos deles sem conhecimento, muitos deles sem experiência, e já acumulam experiência de 3, 4 anos, e que nós acreditamos que os outros projetos que o governo vai fazendo em downstream e refinação de petróleo principalmente, como os projetos do Lubito, do Soio, aqui já tem um universo grande de quadros qualificados que poderão servir esses projetos estruturantes do governo. Então, nós estamos aqui a preparar para o futuro do downstream em Angola, né? Muito bem, Mateus Taita. Jorge Ferreira, coordenador do projeto da refinaria de Cabinda. A primeira fase já está inaugurada, já percebemos um pouco os meandros sobre o processamento daqui em diante dos derivados de petróleo. Importa aqui recordar que tipo de derivados de petróleo a refinaria de Cabinda colocará à disposição do mercado nacional e particularmente da província de Cabinda. Esta é uma questão. A outra, a refinaria já está inaugurada e a pergunta que não se cala é a seguinte: os jovens ávidos de emprego querem naturalmente acorrer à refinaria para encontrar uma oportunidade. Como devo fazer? Que requisitos? Qual é a mão de obra que hoje a refinaria precisa nesta fase de funcionamento da primeira fase? Bem, relativamente à primeira pergunta, a refinaria na primeira fase irá produzir 4 produtos. Teremos a nafta e o óleo combustível pesado, ou HFO, que serão destinados maioritariamente à exportação. Iremos produzir também o gasóleo e o Jet A1. O gasóleo será suficiente, desde logo, para suprir toda a demanda da refinaria da província de Cabinda.
pode, em miúde, pode explicar, há termos técnicos que o nosso telespectador não entende. Jeta 1, HFO, nafta, então são termos que às vezes precisamos que a população entenda. Nós entendemos de gasóleo, gasolina, o óleo, que geralmente chamamos de lubrificantes para os meios. Por favor, nos pode dar uma explicação mais clara para que naturalmente o meu avô em Bucusau ou em Micuma II possa entender melhor sobre isto. Pronto. Os refinados têm normalmente produtos que são acabados e produtos que não são acabados, que requerem processos de transformação adicional ou tratamento. No caso do gasóleo, conforme disse, é um produto acabado que nós conhecemos com regularidade. O jetão é o combustível de aviação utilizado nas aeronaves. Portanto, também será produzido na refinaria de Cabinda. Já tanto a nafta como o HFO são produtos que não são totalmente acabados. A nafta normalmente é utilizada depois para ser hidrotratada para a obtenção de gasolina. Portanto, é a matéria-prima base para a obtenção de gasolina ou também pode ser usada para a indústria petroquímica. Não é agora que vamos ter gasolina? Não. Na segunda fase, nós iremos então implementar unidades que irão permitir esse tratamento da nafta, estabilização, aumento do índice de octanagem, para se produzir então a gasolina e entregar a gasolina ao mercado. Jorge, teremos nesta indústria petrolífera hoje inaugurada pelo Presidente, poderemos ter lubrificantes? Os habituais óleos que nós usamos nas nossas viaturas, enfim? E outros produtos? Tal qual, conforme temos a configuração da refinaria, não temos prevista a produção de lubrificantes. Seria necessário fazer investimentos adicionais para, a partir da matéria-prima petróleo, nós termos uma produção de lubrificantes. Aliás, este é o pensamento do Executivo, por isso é que decorrem não só em Cabinda, mas um pouco pelo país. Para além desta primeira fase, ou da refinaria de Cabinda, temos as obras também que já foram lançadas pelo Presidente da República, o reinício das obras da refinaria do Lubito, as obras de refinaria do Soio e também tanto a ampliação da capacidade de produção da refinaria de Luanda, que até pelo menos 2017 produzia apenas 325 ou 395 mil litros de gasolina e hoje, com a inauguração recente do complexo tanto da gasolina da refinaria de Luanda pelo Presidente João Lourenço, esta capacidade aumentou para 1.895, portanto 1.000 litros, neste caso, de gasolina. A cada dia que passa, o país vai tornando-se autossuficiente, vai tornando-se soberano no que diz respeito aos derivados de petróleo e o objetivo do Executivo, de acordo hoje os discursos do Ministro dos Petróleos, a intervenção do próprio Presidente da República, o objetivo é reduzir, portanto, os índices de importação de derivados de petróleo, daí o investimento sério que o Executivo está a fazer nesta matéria para que, naturalmente, Angola torne-se autossuficiente. Jorge Ferreira, agora vamos para o segundo ponto. Número de empregos, o que é que os jovens neste momento devem fazer, aqueles que queiram naturalmente uma oportunidade, porque todos os jovens, todos os cidadãos já sabem que a refinaria foi inaugurada, existe já agora um plano imediato para começarem a recrutar mais pessoas, e qual é este plano, como vai funcionar, quem vai ter esta oportunidade para trabalhar na refinaria, qualificações técnicas, enfim, já têm este plano em termos de recursos humanos? Com certeza, o plano de recursos humanos foi concebido logo no início do projeto. Nós passamos por um processo de recrutamento já há alguns anos atrás, que foi bastante transparente. Nós obtivemos perto de 14.000 candidaturas. Esse processo foi sendo refinado, chegamos a 900 candidatos numa primeira fase, que passaram por um processo de testes, foram avaliados e chegamos a um grupo dos melhores dos melhores. A refinaria de Cabinda tem cerca de 75 operadores que foram treinados durante 6 meses, de forma teórica, forma prática,
A refinaria de Cabinda traz também uma inovação a nível de formação para Angola, que é o treinamento imersivo em realidade 3D. Portanto, este treinamento imersivo permite que os nossos operadores sejam treinados tanto em cenários operacionais como em cenários de emergência, sem qualquer exposição ao risco que teriam que passar se fossem treinados no interior de uma unidade fabril. Portanto, neste momento nós já temos esses 75 operadores na sua fase final de formação e prontos a iniciarem os trabalhos da operação da refinaria de Cabinda. Muito obrigado, Henrique Bitebi, secretário provincial da Indústria, Recursos Minerais e Petróleo. Hoje, numa das intervenções do Presidente da República na conferência de imprensa, depois da inauguração da refinaria de Cabinda, um dos jornalistas perguntou deste ganho de hoje e, fundamentalmente, como poderemos exportar este produto, o interesse dos países vizinhos, e o Presidente foi muito bem claro, desde que seja de forma legal e a cumprir com os trâmites, tanto com as leis da República de Angola. É claro que quanto mais vender, vamos captar mais divisas e o país ganha. E remato concretamente isto, porque sei que o setor tem estado a trabalhar bastante para que o produto como o refinado no país, o produto como gasolina e combustível seja de consumo interno e beneficie concretamente as comunidades locais, evitando que este produto caia nas mãos daquilo que chamamos de contrabando de combustível. Como é que o setor vai gerir esta nova fase de mais combustível na província e evitar esta fuga ao fisco, passo o termo, ou esta ilegalidade, que é um fenómeno que assola fundamentalmente as províncias limítrofes com os dois Congos? Bom, vamos olhar agora. O país tem estado a inibir a exportação do petróleo refinado porque nós importamos o petróleo. E o petróleo que é importado, que é consumido no território nacional, tem subvenção. Logo, estaria a criar constrangimentos enormes para a economia nacional. Agora, tendo as infraestruturas que estão a refinar localmente, o que é que vai acontecer? Vai se rever, aliás, até porque existe esta lei, os empresários muito bem organizados vão ter a oportunidade de exportar este produto, não é? Legalmente. E também vai existir essa, porque penso que há aqui uma oportunidade da própria Sonangol e tantas outras marcas brancas que existam, ir a esses países vizinhos, criar parcerias com as empresas daquela zona para sermos fornecedores diretos por via legal, legal, em conformidade com os decretos que existem no nosso território nacional. Deve ser por esta via. E isso, atenção que ao construirmos refinarias em Angola, não significa que vamos ter o petróleo a ser esbanjado em qualquer forma. Não, não é bem assim. Muito pelo contrário, não é? O país está a montar essas infraestruturas para criar autossuficiência energética no nosso país. Logo, queremos também, ao mesmo tempo, olhar a oportunidade de negócios da exportação dos produtos refinados. No caso da província de Cabinda, nós não vamos precisar exportar por via marinha, claro que temos aqui os dois Congos, basta estabelecermos protocolos comerciais entre a República Democrática do Congo e Angola, ou a República do Congo e Angola, os empresários diretamente vão estabelecer fazer este negócio de uma forma legal. É isso que vai acontecer. O setor, a Secretaria tem estado a desenvolver algumas ações de literacia para que se possa diminuir este fenómeno, a nível das concessões, tanto dos revendedores, nesse caso? Isso é um trabalho profundo do próprio Instituto de Derivados de Petróleo, que é a IRDP, e o Ministério, e nós, como representantes nas províncias, acompanhamos esta dinâmica. A intenção de proibição até agora, porque continuamos a importar os refinados. E agora, com o surgimento massivo, com a refinação massiva, as quantidades a voltar no nosso país, com certeza que vamos procurar expandir e exportar. Tudo dentro das linhas mestras da economia
dentro das linhas mestras do Ministério, né? Do Ministério que cria, que exige as políticas para que possamos aproveitar os nossos recursos naturais, que é os petróleos, neste caso. Muito bem, Secretário Provincial da Indústria, Recursos Minerais, Petróleo e Gás, eu volto daqui a pouco para continuarmos nossa conversa, mas vou agora para o Mateus Teita. Mateus Teita, numa das entrelinhas do Ministro Diamantino Azevedo, sobre o historial das refinarias no mundo, disse que o que está a acontecer no nosso país acontece como em qualquer outro país e deu exemplos aos Estados Unidos da América, onde muitas refinarias não são refinarias dos Estados Unidos da América, são de investidores estrangeiros, de investidores de outros países que colocam este investimento nos Estados Unidos e os Estados Unidos ganham com isto e os investidores também ganham com isto. É o caso de Angola. A Gemcorp é uma britânica com maior participação neste projeto, investiu naturalmente para acolher. E que condições vocês puderam estudar de Angola para trazer este investimento? Significa que o país está em condições de poder investir ou receber investimento estrangeiro? E há políticas que favorecem, pois não? Nós, enquanto Gemcorp, quando se fez o estudo para se colocar uma refinaria cá em Angola, primeiro verificamos todas as condições para se investir aqui, não é? Não podemos esquecer que a refinaria de Cabinda também é um projeto que a Gemcorp foi buscar outros apoios financeiros, né, com bancos e bancos internacionais, bancos africanos e também um banco nacional, né, um banco aqui angolano. E para que esse investimento fosse aprovado, eu lembro-me de ter participado em algumas negociações e algumas discussões com esses bancos. Era preciso cumprir com alguns requisitos, né, de compliance e alguns requisitos socioambientais, por exemplo, e que, cumprindo com todos esses requisitos, estudando todas as condições de riscos, né, para esse investimento, porque é um investimento avultado e que também tem os seus riscos, né? Mas nós acreditamos que o país tem condições políticas, condições econômicas para esse investimento, e a prova disto foi a inauguração de hoje, né? E disse muito bem o ministro quando disse que isso não é só em Angola, que os investimentos em refinação são feitos, por exemplo, por entidades estrangeiras. Nos Estados Unidos existe isso, muitos países africanos também têm esses investimentos, a própria África do Sul tem esses investimentos. Então, para nós, enquanto empresa que detém 90% das ações da refinaria de Cabinda, nós também nos sentimos angolanos, né? Então, por isso que está aqui um angolano a falar em nome desta empresa e em nome deste investimento. E, além disto, os ganhos não são só com os produtos derivados, né? Não são só com os combustíveis. Os ganhos são com os aspectos sociais dessas pessoas que a gente vai contratando, vamos dando condições, vamos dando dignidade e, com certeza, com a formação contínua que a gente vai fazendo e com a infraestrutura que fica, não é? Então, para nós, essa questão do investimento, e tenho a certeza absoluta que a Gemcorp ainda fará outros investimentos no país, não somente no âmbito dos petróleos, mas também nos outros setores, como já tem feito. E estes investimentos, e acredito que a própria dinâmica da governação do país é de atrair investidores estrangeiros ou investidores internacionais para acreditarem neste país, não é? Esse é um sinal que alguns investidores ainda acreditam no país, e também chamar aqui os investidores nacionais, né? Então, se puderem, que abracem esta causa, né? Porque nós acreditamos muito que é possível fazermos esse país crescer com esses investimentos. A criação dos empregos, a aposta no conteúdo local, só será possível com financiamentos, né? com pessoas a colocarem dinheiros em projetos reais. Então, nós estamos muito felizes com esse marco, né, desta inauguração. Não ficamos acomodados, né? Agora surge a responsabilidade de fazermos a máquina funcionar e podermos resolver o mínimo que pudermos dos problemas dos derivados do petróleo aqui em Angola, né? Principalmente os combustíveis. Como é que a Gemcorp pretende recuperar este ativo que aplicou neste investimento? Existem alguns timings?
Os timings geralmente são determinados pelos financiadores, não é? Então são questões que nós temos estudados, porque o projeto, como é sabido, teve alguns sobressaltos, não é? Atendendo à própria dinâmica global, as questões logísticas globais. Tivemos muitos desafios para poder se implementar o projeto aqui, e os desafios foram não somente por conta do país, mas sim também por questões globais da própria logística. Nós compramos equipamentos em mais de 15 países, então cada país é um país, tem uma determinada norma, tem uma determinada rota para trazer via navio, via aéreo. E então estes timings são também, de certa forma, contabilizados nesses pequenos atrasos que tivemos, mas agora é fazer a máquina funcionar e conseguirmos devolver a tempo o investimento que fomos pedir também pelos nossos credores, né? Amigo telespectador, é o especial informação da televisão pública de Angola a partir da província de Cabinda, onde se encontra o Presidente da República, João Lourenço, que desde hoje de manhã começou a cumprir uma jornada de trabalho à província mais ao norte do país. Recordo que hoje, pela manhã, o Presidente da República inaugurou a refinaria de Cabinda, a primeira de Angola após a independência. É um marco histórico que, naturalmente, vai caminhando para tirar Angola da dependência de produtos derivados de petróleo a partir do exterior do país. Hoje, o Presidente da República também visitou o porto, ou seja, o terminal de águas profundas do Caio, as obras, neste caso, que já atingiram 65% de execução física, e nos próximos anos o terminal de águas profundas do Caio poderá começar a operar. São outros investimentos que decorrem na província de Cabinda, para além da refinaria, o porto de águas profundas e também o aeroporto internacional, as obras do aeroporto internacional de Cabinda, os 300 quilómetros da estrada que liga o norte, ou seja, o sul ao norte. Estou a falar concretamente do Iabi ao município de Miconge, estradas que naturalmente são meios de comunicação e que permitem o desenvolvimento. São as grandes empreitadas que a província de Cabinda conhece e tem em execução e que vão dando outra esperança à sociedade local, que vão dando esperança às populações locais no que diz respeito à sua vida socioeconómica e também aquilo que naturalmente chamamos o próprio desenvolvimento humano. Jorge, a refinaria de Cabinda, gostaria de pegar numa vertente que é muito importante e acredito que também são ganhos que estas populações puderam ter durante a construção deste empreendimento petrolífero. Sei que ao longo deste tempo todo da construção da refinaria e até hoje vocês têm alguns programas de responsabilidade social, ou seja, o município de Tandozinze, particularmente, está a ganhar algum fôlego. As populações têm alguns projetos em curso, para não se falar da província como tal, que a refinaria tem estado a desenvolver. Gostaríamos de compreender como é que funcionam esses programas, quais são esses programas e qual é o feedback das comunidades. Vou fazer uma introdução, mas ali o meu colega da sustentabilidade é a pessoa ideal para falar sobre isso. Sim, senhora. Portanto, nós temos vários programas sociais associados ao projeto da refinaria de Cabinda, que já beneficiaram mais de 10 mil pessoas na província. Nós temos o Mas e o Monho, que é um programa que visa levar água às comunidades, aldeias da comuna de Malembo. Temos também um projeto de alfabetização da mulher, que já alfabetizou mais de 150 mulheres na província de Cabinda. E temos também o programa que é ajuda, portanto, ensina as parteiras. O Mateus depois vai ajudar-me, mas é um programa que visa dotar as nossas parteiras domésticas ou tradicionais de melhores condições, fornecendo educação, fornecendo kits adequados para que elas possam fazer os seus trabalhos com maior segurança
e preservando o maior bem que é a vida. Já rapidamente para o Mateus Esteita, em termos de acréscimo, como é que a população está a sentir a presença da refinaria de Cabinda aqui na nossa província? Como disse aqui muito bem o engenheiro Jorge, nós desenvolvemos vários projetos sociais e esses projetos sociais tiveram ou estão ligados às necessidades da própria comunidade. Nós não podíamos ir para uma comunidade e desenhar o nosso projeto social no gabinete ou no escritório e depois levar para lá. Então era preciso ter uma conversa transparente com as comunidades, ouvir as suas preocupações e fazermos uma lista de necessidades. E depois daquelas preocupações que vêm das comunidades, procurarmos solucionar alguns. Não é claro que não vamos conseguir resolver todos. Quando fomos para a comunidade, falou-se muito do desemprego, da juventude, das pessoas que não tinham ocupação ou ocupações. Então nós desenvolvemos, por exemplo, nós temos há 3 anos, nós apoiamos o maior campeonato de futebol do Malembo, que é o Cazona, não é? Então compramos equipamentos, damos prêmios monetários e tem sido já anual, está a decorrer neste momento o Cazona, não é, que é o campeonato de futebol do Malembo, para poder também trazer a juventude de Malembo aos desportos, não é? Quem sabe o próximo Aripapel saia do Malembo, não é? Então a refinaria de Cabinda ficará muito feliz. Além disso, nós temos os projetos, como o engenheiro Jorge disse, o Mazimonho, não é? Que nós fomos fazendo nas aldeias e vilas do Malembo, por exemplo. Eu já fui em Bissassanha, já fui no... Mazimonho, Água é Vida. Água é Vida, sim. Nós fizemos alguns poços ou furos d'água e montamos aí um sistema de bombagem desses furos d'água. Trabalhamos com uma empresa local, que é a Mafu Cabinda, que fez esse trabalho todo de prospecção e de estudo para poder fornecer água potável às comunidades, que também foi uma das preocupações que as comunidades apresentaram, que era a carência de água. Temos o programa de parteiras tradicionais, não é, para podermos ajudar. Nós não estamos a substituir o papel das parteiras convencionais, mas sim capacitar aquelas parteiras tradicionais, porque nós entendemos que algumas pessoas que ainda estão muito distantes dos serviços públicos hospitalares acabam por dar a luz nas próprias casas, né? Eu fui, por exemplo, também não nasci na maternidade, então conheço bem isso, por isso que há essa necessidade de treinarmos, capacitarmos essas parteiras com kits, com formação, com alguma literacia também para poderem fazer de forma segura esses partos. Além disso, temos os programas de alfabetização na comunidade. Dentro da refinaria também temos programas de alfabetização, então, porque nós acreditamos que conhecimento é vida, então precisamos partilhar o máximo possível esse conhecimento. Além disso, fomos atendendo também alguns, o pedido, por exemplo, quando a gente vai ver as nossas estatísticas de reclamações ou de alguma manifestação comunitária, tem sido com a questão do desemprego, né? Nós também fizemos, durante a fase da construção, algum recrutamento específico para, por exemplo, as aldeias ou as comunidades diretamente afetadas, como, por exemplo, o Malembo e as suas vilas, não é? Então, para nós, enquanto projeto que vai ficar aqui, que veio para ficar, os projetos sociais também não são assim curtos, né? Nós vamos ficar aqui muito tempo, então nós temos projetos também a curto, médio e longo prazo. Claro que nesta fase que ainda não começamos a produzir, a ter retornos financeiros, temos alguma limitação de projetos, né? Mas com certeza, com a refinaria a funcionar, o nosso investimento social será maior, apesar que até agora também tem sido um investimento social notável. O especial de informação está quase no fim, mas a refinaria de Cabinda ainda dá muitos motivos para falarmos deste tema, dos seus ganhos. Henrique Bitepe, e nós sentimos isso hoje, a satisfação da governadora Susana Abreu durante a cerimónia de inauguração da refinaria de Cabinda. O que é que está escondido por detrás desta satisfação da senhora governadora? Como é que o governo provincial recebe esta prenda? Primeiro, reconhecimento daquilo que é a pertença, porque o petróleo, nós já vamos quase 70 anos que se explora petróleo nesta parcela do país,
e nunca tivemos um projeto tão sustentável que pudesse dar a visibilidade à nossa província, para além, claro, do campo petrolífero que todos iam lá trabalhar. Hoje temos, a refinaria implica que estamos a explorar e transformar. E ainda bem que a primeira refinaria séria, depois da independência, já está a ser erguida na nossa província. É uma forma de mostrar aos Cabinda, uma forma de dizer a Cabinda, este produto sai em Cabinda e é aqui que vamos colocar a infraestrutura que vai transformar e que vai alimentar o país todo. Então, a governadora manifesta essa satisfação. Claro que há um júbilo para todos nós da província, mas a governadora estava aí a representar a comunidade da nossa província. Essa inauguração dá alguma luz verde, esperança para os outros projetos, os grandes projetos estruturantes em curso na província? E eu aproveito para falar isto, aproveitar o microfone da TPA para dizer que se nós quisermos galvanizar a economia nacional, deve-se olhar a Cabinda como ponto principal de projetos sustentáveis, tendo em conta esse privilégio que temos de estar ligado a este vasto Congo. Hoje nós estamos a montar o porto, e o porto rasga aqui o Congo, rasga o Brazzaville, rasga a Libreville. E os Congos aqui, esses países aqui do Baixo Congo, neste triângulo de diamante que existe cá no continente africano, olhamos que se nós formos a montar projetos de infraestrutura mais ao sul, vamos cruzar, por exemplo, com a África do Sul, com a Namíbia, que está muito mais evoluída em relação aos Congos que nós temos aqui. Logo, a concorrência é maior, a exigência no investimento é maior. Mas olhando a província de Cabinda, a própria história já dita essas regras, olhando a província de Cabinda, então temos que ter uma grande oportunidade, uma vez que é uma zona que está a ser criada como uma zona franca, vai atrair mais investimento e aqueles que querem alargar a cota de mercados. Tem aqui a província de Cabinda. Não vamos olhar Cabinda com os 900 ou 1 milhão de habitantes que se tem. Temos que olhar Cabinda puxando o Congo Democrático, o Congo Brazzaville. Em cada dia nasce a volta de 5 mil crianças nos Congos. Logo, temos aqui uma grande oportunidade para que Angola possa expandir a sua produção nacional, os seus investimentos na área da tecnologia, os seus investimentos na transformação. Temos aqui um largo mercado e o país deve saber explorar esse território. Já para terminarmos, porque estamos mesmo já na meta final do nosso programa, Henrique Bittebi, o corte da fita hoje pelo Presidente da República a este investimento demonstra aquilo que é ao contrário de que muitos pensaram, muitos céticos neste caso, sobre o que estava sendo feito na refinaria e o que está sendo feito noutros projetos, como o Porto, o Aeroporto e outros que naturalmente galvanizam a economia da província? Bom, é preciso entendermos o sentimento da população cabindense, do país em si. Raramente nós temos tido projetos e também temos pouco conhecimento sobre projeto de gênero. Um projeto de refinaria não é cavar uma cacimba, não é construir uma casa e não é construir salas de aula. E pela falta de experiência e de conhecimento é normal que se tenham aquelas dúvidas. Mas o fundamental é nós continuarmos a acreditar que esse país é possível e trabalhar. Todos aqueles que são céticos vão vendo que o trabalho está a acontecer. Este é que é o fundamental. Muito obrigado, Henrique Bittebi, secretário provincial da Indústria, Recursos Minerais, Petróleo e Gás. Jorge Ferreira, últimas palavras para depois fecharmos. Em suma, a refinaria veio para ficar e Cabinda pode contar. Com certeza, conforme nós os três já tivemos a oportunidade de dizer, a refinaria já é um sucesso. É uma grande conquista para o povo de Cabinda, para o povo de Angola. Ela veio para ficar e trará esperança para todos os angolanos, para muitos outros projetos que estarão a ser implementados a curto prazo. Mateus Teita, sei que o ambiente é o seu foco. A população pode continuar a respirar um ar puro, mesmo com o funcionamento da refinaria? Com certeza, com certeza. Todas as medidas estão criadas para prevenir, se for necessário, para mitigar. Então, a população pode contar que a refinaria está aí, não para prejudicar o ambiente, mas sim para melhorar o ambiente e também para contribuir de forma positiva para as questões sociais também, não é? Então,
Como disseram aqui os meus colegas de painel, a refinaria é uma realidade, veio para ficar, e todos nós que estamos envolvidos nesse projeto, hoje acabamos por sentir um arrepio na pele ao ver a Sua Excelência, a Presidente da República e toda a comitiva que o acompanhou, a fazer o corte, a apertar aquele botão que dá o início das operações da refinaria de Cabinda. Então, para nós, enquanto angolanos, nos sentimos muito felizes, e enquanto o Gemcorp, que fez um investimento tremendo em parceria com a Sonangol para este projeto se tornar realidade, também nos sentimos que valeu a pena acreditar neste sonho de construir a primeira refinaria no nosso país após a independência. Então, acreditamos que mais investimentos virão, mais oportunidades para a juventude e para o conteúdo local. Muito obrigado, Mateus Esteita. Obrigado, Henrique Bitebi, secretário provincial da Indústria, Recursos Minerados e Petróleo e Gás. Obrigado, Jorge Ferreira, que é o coordenador do projeto da refinaria de Cabinda, por terem aceitado o nosso convite, e esperamos estar juntos numa próxima oportunidade para falar não só da refinaria e, quiçá, de outros temas que têm a ver com o desenvolvimento do próprio capital humano e do setor também técnico-profissional da província de Cabinda. Estimado telespectador, especial informação da Televisão Pública de Angola, ponto final. Muito obrigado pela atenção que nos quiseram dispensar. Está em Cabinda o presidente João Lourenço, que hoje inaugurou a refinaria de Cabinda. A refinaria, nesta primeira fase, vai processar 30 mil barris de petróleo por dia. A segunda fase arrancou imediatamente. Estão em curso trabalhos da segunda fase, que poderão acrescer mais 30 mil barris ou que poderá acrescer mais 30 mil barris de petróleo por dia, totalizando 60 mil barris de petróleo por dia, a capacidade portanto, instalada da refinaria de Cabinda. Recordei também de que o Presidente da República hoje à tarde, portanto, foi visitar as obras do Terminal de Águas Profundas do Caio e a sua execução, que se encontra a 65%, e também manteve, ou seja, concedeu audiências à sociedade civil de Cabinda, e amanhã acontecem outras atividades que a Televisão Pública de Angola vai levar à sua casa, vai levar ao todo o país, além fronteiras, sobre esta jornada de trabalho do Presidente da República, a província mais ao norte do país. Boa noite e até já.